o Sr. Tovar, com sua experiência, dedicação, paixão pelo futebol, e agradecer uma abordagem simplística, porque foi um momento de 5 minutos estar junto com estas senhoras aqui, que são o projeto da Mágia do Futebol, o José, João e João também, a dois. E num café, em uma reunião no escritório de Viseu, em 5 minutos convencimos ao Sr. Tovar a fazer este livro do Académico. Acho que foi sensacional e foi mesmo emotivo, porque você viu na conversa com os senhores quanta história, quantas coisas existem que não estão contadas, que estão na cabeça das pessoas que ainda estão vivos, fotos documentais, imprensa que nunca foi compartilhada de uma forma estruturada. E agradecer aqui o vosso trabalho, a você como autor e a você como grupo que sempre recolhe os dados aqui também. A mim isso começou cumprimentar as pessoas aqui presentes. Estou feliz de ver aqui o presidente da freguesia de Viseu. Seja bem-vindo a esta citação aqui, que você também faz parte da história do Académico, queira ou não. Está aqui representada a minha Câmara Municipal de Viseu, na sua representação, o Sr. Vereador. Boa tarde, bem-vindo. E, obviamente, na parte de futebol aqui também temos o representante da Associação de Futebol de Viseu, ao Presidente Carlos, bem-vindo também aqui. E muitos dos órgãos sociais também do clube que estão aqui. E muito feliz pela presença do capitão e do treinador do Académico Profissional. O motivo um pouco do livro foi o quê? E vou um pouco contar atrás, que vocês não conhecem essa história ainda, do motivo. Foi quando comecei aqui em 2021, que todos falavam nas suas vistas do Académico, do que havíamos experimentado, eram jogadores, ex-dirigentes, presidentes da direção, massagistas, todos têm uma história a falar, mas não encontrei nunca documentação, não encontrei nunca fotos, não encontrei nunca evidências dessa história do Académico. Daí surgiu a ideia de criar esses 110 anos para marcar um ponto de inflexão na história do Académico, junto com uma camisola que apresentamos no início da temporada, 110 anos da camisola, seguido com a gala, seguido com um museu que foi um início de fazer um museu para, pelo menos, ter uma referência palpável e visível. E para mim ficava, esse ponto final era como conseguir, para compartilhar com toda a comunidade e sociedade de futebol de Académico, igual que de fora, o futuro do Académico. E surgiu essa ideia com esses senhores, ao compartilhar, ver os dados que eles tinham coletados. Fiquei impressionado com a quantidade e as histórias que há, e aí surgiu a ideia com os dados e as informações e as pessoas e entrevistas, conseguir um documento que fique para a história gravado, e, como percebi, há ainda mais dados e mais coisas para o futuro, né? Pode ser uma segunda, terceira, quarta, quinta edição. Pronto, então vamos trabalhar para isso. Por isso estou muito feliz e orgulhoso de estar aqui, e com isso já entrego de volta para você. Obrigado. Muito obrigado, Presidente. Ora, o património histórico fazes muito, e aqui neste caso permite uma expressão da carolice dos adeptos, de pessoas que gostam de colecionar e armazenar textos e perdem muito tempo, e já lá vamos a esse projeto que nasceu em 2006, a Magia do Futebol. Isto para também dar aqui uma introdução para o Rui, que escreveu este livro. Pergunto-te, Rui, de forma é que foste auxiliado para encontrar toda esta informação e, ao mesmo tempo, após tantos outros livros que tu já escreveste, todos eles especiais à sua maneira, com certeza, o que é que este te trouxe de novo? Nós já falámos um pouco sobre isso noutro local, mas queria que partilhasses
com os presentes, faz favor. Olá a todos. Final. Ele está. O outro aqui. Não gosto deste. Aquele não. Tem que ser o amarelo. Está ligado? Está ligado, ok. Bom dia a todos. Obrigado por terem vindo assistir a este momento histórico. Mais um do Académico. Já houve muitas subidas de divisão, já houve muitos jogos na primeira e outras subidas para outros escalões e outros momentos históricos dos escalões jovens e até de outras modalidades. E é um prazer estar aqui para, no fundo, para agradecer os tais 5 minutos na reunião, que foram bastante produtivos. Foram os 5 minutos mais produtivos, concordo com isso. Foi uma boa introdução, porque a reunião foi muito rápida e foi bastante simples, pela cortesia desde o primeiro minuto de jogo e também pela presença dos 3 Js. Nós conhecemos, falamos muito do JJ, mas aqui JJJ. São 3 e foram bastante... A empatia foi imediata entre nós os 4 e fiquei logo muito agradado com o projeto, sem saber o que era o projeto ainda. Mas ainda estávamos de pé na sala de reuniões da SAD e já havia boas vibrações. E foram essas boas vibrações que resultaram numa reunião bastante curta, porque percebi que havia uma vontade gigante de pôr todo um trabalho de pesquisa do tal site da magia do futebol em livro. E tu falavas em alguns livros que eu escrevi, não há dúvida que sim, escrevi alguns, mas nunca tive uma ajuda tão frenética, nem tão empolgante, nem tão imediata como este livro. Primeiro, a escolha das 110 histórias não podia ser eu a fazê-las, porque não domino algumas coisas do Académico. O meu pai fez cá a tropa, no Regimento de Infantaria 14, portanto também há essa memória boa. Lembro-me do Académico na primeira divisão, também há essa memória boa, mas depois há todo um histórico para trás que eu desconhecia. E se não fossem estas 3 pessoas, nunca chegaria lá. Portanto, chegar à lista dos 110 jogos foi a primeira missão. E a segunda missão, para além de escrever, foi ter uma base de dados para sustentar esses 110 jogos. E a base de dados não era minha, embora eu moro ao lado, ou moro muito perto da Hemeroteca de Lisboa, onde posso consultar todos os jornais nacionais, desde sempre, mas é muito mais fácil ir ao e-mail e perguntar a uma destas 3 identidades se tinham informação sobre o jogo X em 1924, o jogo Y em 1982, e a resposta vinha sempre em menos de meia hora. Era incrível e, felizmente, tenho os e-mails para comprovar esta teoria, que não é teoria, é tudo muito prático e foi bastante fácil fazer o livro, de uma forma, é claro que são 110 histórias e à primeira vista, quando estamos a zeros, estamos a olhar para as histórias e sentimos-nos cativados a escrevê-la, mas 110 e agora? E mesmo que faça uma, faltam 109. E eu tinha um Excel com isso a pensar, e faltam 109. Mas a verdade é que fui fazendo, sempre com a ajuda dos 3 Js. E lembro-me de às vezes acordar no dia seguinte e pensar, olha, faltam só 70, boa. E de repente, olha, faltam só 30. E às tantas eram só 5. E eu, então isto dá tempo, já que faltam 5 para escrever, para rever as outras 105. Portanto, deu tempo para tudo. Parece aquelas jogadas em que o jogador tem a baliza aberta e podemos respirar antes de rematar a baliza, olhar para a baliza. E foi isto que eles me permitiram fazer. Eles fizeram a jogada toda e eu com a baliza, fintaram o guarda-redes e tudo, e depois deram uma bola e eu concluí, porque a informação que eles têm é tanta de recortes de jornais, de vários jornais, Record, Bola, Jogo, Gazeta, é verdade. É verdade que havia jogos que às vezes tinha só um recorte, mas a maioria dos jogos tinha 2, 3, 4 recortes, ou seja, 4 crónicas do mesmo jogo. Isso é um valor acrescentado para qualquer livro. Felizmente foi para este do Académico e senti-me
quando acabou, fico sempre a pensar, e quando chegarmos aos 220 anos, era bom fazer mais 110, não é? E puxar pela memória. Cá estaremos, e o meu bem-aja ao convite do Presidente por este projeto, e ainda bem que este projeto ganhou vida, porque todos os clubes precisam de um apontamento histórico, de forma estruturada, como disse muito bem, e de forma cronológica, com nomes próprios, com apelidos. E ainda bem que estes senhores têm armazenado, cada um em sua casa, esse espólio do académico. Falaste em nomes, pergunto das entrevistas que fizeste, e fizeste várias, se houve algum entrevistado ou entrevista que tenha marcado particularmente. Sim, houve várias, mas diria que, primeiro, o João Pereira, o goleador, o cabeceador nato, foi uma conversa estimulante, porque estava perante um homem com quase 90 anos, não é? E a memória que tinha, e eu estava com o telemóvel à frente. Portanto, ele estava a falar dos seus golos e dos seus jogos, e eu com o telemóvel ia verificando e tudo batia certo. Portanto, só isso já é prodigioso. Mas não. E a maior surpresa de todas foi a frescura física e a graciosidade com que contava as histórias. Sempre a rir, sempre bem disposto, sempre muito tranquilo, seja para momentos bons e para momentos maus. Lembro-me que me contou a história de ter falhado 2 penaltis no mesmo jogo, com o Gouveia, se não me engano, e o guarda-redes não era guarda-redes, o guarda-redes tinha sido expulso, portanto era um jogador de campo. Portanto, um jogador de campo defendeu 2 penaltis do João Pereira. E ele estava a contar a história com o maior... Está a rir. Estava a contar a história com uma graça, como se tivesse marcado. Não, tinha falhado. E isso é bom estar com pessoas jovens deste calibre. A outra pessoa, que não um jogador, mas sim treinador, e Dalindo Almeida, porque esteve presente em algumas subidas de divisão, e foi a entrevista mais demorada, porque as histórias que ele tinha para contar dava para um livro só dele. Não era do Académicas 110, era um livro só sobre o Idalino. Então aquela liguilha dava também um capítulo generoso. Foram assim as 2 pessoas, de repente, de todas aquelas que entrevistei, foram todas interessantes. O primeiro, lembro perfeitamente, foi o Eduardito, que esteve na tropa com o meu pai, e o último foi o João Basto, que também esteve na tropa com o meu pai. Então foi engraçado encontrar, no princípio e no fim da história, da minha história de visitas cá em Viseu, 2 pessoas que que conheceram o meu pai antes de mim e partilhar essas histórias. São essas pessoas que deixam marcas, e depois quando chega a Lisboa, e pronto, tenho a referência da minha mãe, claro, é bom chegar a casa com essas histórias, não é? Olha, estive com 2 pessoas que conheceram o pai, e a história X, a história Y. É engraçado por esse valor sentimental acrescentado. Muito obrigado, Rui. Vamos passar a palavra a quem muito te ajudou. Tu já falaste do José Carlos Ferreira, do João Monteiro, do João Nunes. E eu há pouco falava da Carolice, e a verdade é que a Carolice do bom sentido, e até porque a informação hoje está em todo lado, nem sempre foi assim. Foi preciso ir buscar, e mesmo com a informação está em todo lado, vocês continuam atrás dessa informação. E o mais curioso é que nem todos sequer, neste momento, vivem aqui na cidade de Viseu. E começo aqui pelo José Carlos, que hoje veio de Elvas, se me permite também referir. Iniciaram a magia do futebol. De onde surge, José, esta paixão e esta ânsia em reconstruir a história do clube? Bem, antes de mais, boa tarde a todos. Quero que percebam primeiro que é uma novidade para mim estar deste lado. Normalmente costumo estar desse, portanto vou tentar dar o meu melhor. Portanto, a magia de futebol, quando surgiu em 2006. O objetivo inicial era apenas e só dar a conhecer o Académico Viseu, falar do Académico Viseu, numa altura em que a presença do clube na internet, se não era nula, era quase nula. Portanto, nessa altura, estamos a falar de 2006, 2007, 2008, havia um grande boom de blogs a falar sobre futebol, e eu era um ávido consumidor desses blogs.
sobretudo de blogs que falassem sobre a história do futebol. Destaco 2 nomes, recordo-me do Arquivista, recordo-me do Cromo dos Cromos e outros tantos que, entretanto, já me esqueci do nome deles, mas onde eu ia buscar muita... Não digo que ia buscar muita informação do académico, porque ela não era assim, não surgia muita informação, mas a pouca informação que surgia, entretanto, guardava no meu disco externo. Entretanto, fiquei a saber da existência, o Rui já falou, da Hemeroteca Municipal de Lisboa, na altura estava em Lisboa, e entretanto, dos meus tempos livres, e em todos os meus tempos livres, e quando eu digo todos, era mesmo todos, ou seja, eu trabalhava, descansava, e quando tinha um tempo livre, era na Hemeroteca Municipal de Lisboa que me encontrava. Portanto, aí surpreendi-me com a quantidade de informação que ali existe, de jornais nacionais, jornais regionais, que há muitos regionais de Viseu, e foi aí onde fui colher muita da informação que tenho. É um sonho tornado realidade ver este livro concretizado? Não? É o sonho de uma vida. Portanto, chegou uma altura em que a informação que eu tinha, que consultei, que trabalhei, que não basta apenas ir buscar só informação, tem que trabalhar dessa informação. Essa informação era muita, muita dessa informação vertia para o blog, que na altura do Blogspot, né? E a aceitação das pessoas foi muito boa, os comentários, a interação, e recordo-me de uma vez de um senhor que nunca conheci, mas ele assinava como Lumago, nem sei se era esse o nome dele, e que ele disse, para quando um livro? E aquilo ficou na cabeça, portanto, aquilo passou a ser um objetivo de vida, um objetivo que não era fácil, não é facilmente concretizável para nós os três, porque não estávamos no meio onde se faziam os livros, mas pronto, surgiu a oportunidade e é um dia muito feliz. Eu estou comparando mesmo só ao nascimento de um filho. Certo que, mesmo assim, ponho o nascimento de um filho, que eu sou pai, ponho o nascimento de um filho à frente de um livro, mas é um dia fantástico, é uma felicidade enorme. Só mesmo eu sei o que estou a sentir neste momento. José Carlos Ferreira. O João Monteiro parte do suposto que está tão à vontade como o José, com o microfone. Nem por isso. Exatamente. Também vem de Vila Real, pelo que se me lembro bem daquilo que me disse. Pergunto-lhe um pouco o mesmo. Como é que é ver passar do projeto, não é? Projeto, vamos fazer um livro, a hoje estar aqui sentado e ter a cota de responsabilidade, como o Rui já fez questão de partilhar, na execução do mesmo. Certo. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Saudar aqui o distinto painel e tantos ilustres academistas e vizienses. É muito bom ver aqui esta plateia cheia. Ora bem, vejo este dia chegar com muita paixão, não é? Acho que como qualquer um de nós. Mas se isto foi possível, foi porque houve aqui um conjunto de intervenientes que tornaram este sonho possível, e houve uma dedicação bastante notável de todos eles. Desde a estrutura e da direção do Académico Viseu, pela oportunidade que nos deram e as condições que nos criaram, e pela coragem que tiveram em apostar neste tipo de projetos. O apoio que nos foi dado pelo Gabinete de Comunicação, capitaneado pela Mariana, e aqui tenho que referir o Henrique Magno, porque foi aqui o elo de ligação entre todos nós, e fez um trabalho extraordinário, notável. Também um abraço ao Filipe Santos e ao Nuno Farinha, porque pela parceria de excelência, e que fizeram aqui um planeamento de forma a que chegássemos hoje a este dia e as datas batessem certinhas. Aqui aos meus dois companheiros de magia, ao João e ao Zé, pela dedicação ímpar ao académico, realmente não dá para explicar, só sentindo mesmo. E claro, à nossa estrela maior, ao nosso ídolo Rui Miguel Tovar, pela simplicidade,
pela humildade, pela humanidade, eu diria, porque no trato, na troca de ideias, na partilha das histórias connosco, no envolvimento deste projeto que nos empolgou a todos, foi uma honra para nós construirmos este livro juntos, muito sinceramente. Falaste aí no Henrique, com quem também tive já a oportunidade de trocar mensagens e falar um bocadinho, e ele também partilhou comigo algumas histórias, e há aqui uma que eu acho bastante interessante. É verdade que tu andaste a correr com o Luís Almeida em 2009 na subida da segunda divisão. Conta lá um pouco. Como é que foi reviver também esse momento? O Henrique é um maroto. Não, ora bem, isto foi... Já lá vai 15 anos, não é? 6 de junho de 2009, na altura nós na terceira divisão, uma realidade diferente, mas não menos bela. Não menos bela. Estávamos a tentar subir para a segunda B. Tínhamos que vencer o Anadia por 2 golos de diferença. O Zé vai-me retificando se eu... Então, ok. É isso, não é? O Fontelo estava com uma casa a rondar os 3.000 adeptos, que para a realidade de 2009 era excelente. Um ano antes tivemos casas com 50 adeptos no Fontelo. É verdade isto, 50 adeptos. E foi uma tarde mágica, não é? Porque ao intervalo estava 0-0, fazemos 1-0 pelo Luís Costa, logo a abrir a segunda parte, um golaço também. Entretanto o Anadia carregava, porque o Anadia bastava, até podia perder 1-0 que subia, não é? Dependendo do resultado do Tondela. Creio que era assim. O Anadia carrega, manda uma bola ao ferro a 5 minutos do fim. O Augusto, que é um guarda-redes com mais jogos ao serviço do nosso clube, mais de 310, faz inúmeras defesas, quer dizer, mantém ali o jogo 1-0, o jogo a caminhar para o fim, até que o mágico Rui Santos, que continua connosco, faz um golo de outro mundo no Fontelo. E pronto, e foi o êxtase total, porque aquilo, ele marca o golo e o fiscal e o quarto árbitro dá a placa de compensação. Foi mesmo em cima do minuto 90. E pronto, e mal terminou o jogo, alguém abriu as portas do relevado e tive que ir lá para dentro, não é? E quando dou por mim vejo o Mr. Luís Almeida com a bandeira, dizia Académico, o meu clube, e eu só ia lá cumprimentar e felicitá-lo, mas a verdade é que quando dei por mim estávamos a dar a volta ao Fontelo e ao relevado, e foi um momento de loucura, ou não. Um momento de futebol, não é? É o futebol. É o futebol. Muito obrigado, João. Obrigado. Já voltamos à conversa. Passa aqui, então, peço aqui para passar o microfone ao João Nunes. O Presidente já falou deste ano especial, da exposição, da gala, do Arraial, agora um livro. E eu sei que vocês tiveram esse papel também importante. Como é que foi para um adepto, para alguém que trabalha há tantos anos para preservar a história, como é que foi estar por dentro de toda esta sinergia, de todos estes eventos do Clube do Coração? Ora, boa noite a todos. É um prazer estar aqui convosco. Ainda para mais fazer parte da história deste livro. Eu, se me permite, Nuno, eu antes gostava de... Há aqui uma coisa que está aqui um bocadinho atravessada e eu tenho que a dizer. Em 1914, o emblema do Académico é este que aqui está. Em 1950, continuava a ser. Em 2005, agora já me ouvem. Em 2005, continuávamos com o mesmo emblema. Em 2006, o emblema era o mesmo. Estamos em 2024 e é este o emblema. O que eu quero dizer com isto é, este emblema, e o clube mudou várias vezes de nome, este emblema é do Académico de Viseu. E é do Académico de Viseu que estamos a falar hoje. Portanto, eu não sei se me estou a fazer entender.
Portanto, eu moro em Viseu, tenho esse privilégio. Os meus colegas sei que têm um bocadinho de ciúmes de eu ser o único que mora na cidade, porque eles também gostariam de o fazer. Conheço bastantes academistas e custa-me um bocadinho que haja pessoas que a partir de 2006 esqueçam que este símbolo é do Académico de Viseu. Portanto, este livro é da história do Académico de Viseu, desde 1914 até aos dias de hoje. Portanto, o emblema é o mesmo. E já agora, eu na segunda-feira vi a entrevista do Rui Tovar ao Nuno. Sim. Obrigado pela publicidade. Espetacular, aconselho quem não viu a ver. E a certa altura, o Rui Tovar diz uma coisa que eu achei muita piada, entre várias outras, não é? Portanto, é 1h10 ouvir coisas com muita piada. E a certa altura, o Rui Tovar diz uma coisa que eu às vezes digo aos meus colegas, eles ficam assim a olhar para mim de lado. O futebol é uma coisa muito engraçada, mas o Rui Tovar diz que hoje em dia prefere ver um jogo do Campeonato de Inatel do que ver um jogo do Benfica, do Porto ou do Sporting. E eu acrescento, eu sou do Académico desde que me conheço, o meu pai levava-me ao Fontelo, tive algumas tristezas, tive muitas alegrias, mas é assim, o slogan da magia de futebol, não sei se há pessoas, eu sei que leem, mas que leram. O blog já acabou há alguns anos, porque entretanto apareceu o Facebook e fazia mais sentido passarmos para as novas tecnologias, o que estava mais na moda. E o slogan da magia de futebol é: seja na Distrital ou na Liga dos Campeões, este clube representa para nós a magia de futebol. Obrigado. E eu continuo a dizer que eu prefiro ver o Académico a jogar, se calhar não vão gostar de ouvir isto, mas eu prefiro ver o Académico a jogar numa segunda divisão, a lutar pela subida, ou pelos lugares cimeiros, ou mesmo na Distrital. Foi uma coisa que nos deu muito gosto, muito prazer ver o clube na Distrital, gostávamos do Académico na mesma, do que ver o Académico numa primeira liga a jogar para o ponto ou a jogar para não descer. Portanto, isto é o verdadeiro Académico. E o Académico, para mim, esteja na Distrital, esteja na primeira divisão, e eu não esqueço que o Presidente está a trabalhar para lá chegarmos, terei todo o gosto em ver o Académico na primeira divisão, mas isso não é para nós a condição máxima. Portanto, não é isso. Nós começámos o blog, tínhamos meia dúzia de visitas, 20, 30 visitas. E eu posso-vos dizer que, já disse há bocado ao Nuno, eu posso-vos dizer que a certa altura nós fomos... as pessoas, quando precisavam de saber, não havia a informação que há hoje em dia, as pessoas, quando precisavam de saber o resultado académico, iam à magia de futebol. Ver a classificação e ver os resultados. Porque nós saíamos do jogo, nós fazíamos análise individual dos jogadores, fazíamos tudo isso. Nós saíamos do jogo, tanto eu como o João, dividíamos essa tarefa, e a primeira coisa que fazíamos quando chegávamos a casa era fazer quase à profissional, fazer o resumo do jogo. Portanto, quem não tinha estado a ver o jogo ali tinha uma ideia do que se tinha passado no jogo. João Nunes, peço também um aplauso. João Nunes, não é... Eu percebo o que é que quer dizer, acima de tudo é académico, É académico. Seja onde for. Este emblema é o Académico de Viseu. Este livro é também uma prova, e todo este ano, é uma prova da vitalidade que o académico neste momento mostra para fora, por exemplo, de Viseu mesmo. Pergunto? Sim, é assim. Nós não estávamos habituados, antes de entrar esta administração no clube, o clube não tinha esta estrutura de comunicação. E o João já referiu, nós temos falado, temos uma relação ótima com a Mariana, com o Henrique e com o Luís. E eu costumo meter com o Henrique e costumo dizer que a comunicação
neste momento a comunicação do Académico é uma comunicação de Liga dos Campeões. Portanto, há poucos clubes em Portugal que tenham a qualidade a fazer a comunicação como eles fazem. Tirando os grandes, eu não vejo muito melhor. E mesmo os grandes, há um que sobressai, os outros estão um bocadinho mais... Isto são ciclos, como é óbvio. Mas nós temos uma comunicação de Liga dos Campeões. Muito obrigado, João. Obrigado, eu. Para a Mariana, que está a ficar também emocionada. Rui, já falaste aí da ligação que tu redescobriste quando foste convidado a escrever o livro, quando falaste com as primeiras pessoas, devido ao teu pai. Sim. É uma coincidência muito feliz, pai e filho estarem ligados de alguma forma a Viseu, tanto que não foi só a tropa, né? O teu pai entrevistou aqui em Viseu o Diego Armando Maradona. Verdade, sim. Sim, é Magia? Foi magia? Coincidência? Bem, devo dizer que E obrigado ao João Monteiro por ter falado do Filipe Duarte Santos e do Nuno Farinha, porque foram eles que me falaram pela primeira vez sobre o Académico e ir a Viseu ter uma reunião com o Presidente para ver do que é que se podia fazer do livro, e nunca me ocorreu juntar as peças. Portanto, sabia que o meu pai tinha tido a tropa em Mafra e Viseu, e nunca me ocorreu ir à terra, nem na viagem, nem depois da viagem, dessa primeira viagem, nunca me ocorreu isso. Só na segunda viagem, aí só com o Filipe Santos, e aí já com... E obrigado ao João Monteiro outra vez por falar no Henrique Monteiro, no Henrique Magno. João Monteiro, e juntei o Henrique Magno. E aí com o Henrique Magno a distribuir jogo com os convidados, só quando o Eduardito veio ter comigo e a primeira coisa que me diz é: estive na tropa com o teu pai, é que eu... pois é... Porque eu não tinha ideia. Até à segunda visita não tinha ideia disso. Nunca consegui... Não se fez luz. E o meu pai contava muitas histórias da tropa, porque as pessoas, quando vão à tropa, Sim. não se cansam de falar da tropa, não é? Se calhar Exatamente. foi por isso que eu apaguei da memória as histórias da tropa do meu pai, que foram ressuscitadas com o Eduardito. E lá está. Dormi cá nesse dia, porque foi uma maratona, digamos assim, no bom sentido, de 2 dias de entrevistas. E quando cheguei a casa, contei à minha mãe: olha, pá, tu nem queres saber, aconteceu isto. E depois, a terceira vez que vim a Viseu, e aí fui só eu e o Henrique Magno, 2 dias, mais uma vez, ele a distribuir jogo, e o último convidado, entrevistado, foi no estádio do Fontelo, e aí foi João Basto, goleador, o maior. E foi ele que me disse... eu também não, andei na tropa com o seu pai e tal. E tal não, andei na tropa com o seu pai e eu tentei ser profissional, no sentido de, ok, vamos falar primeiro do Académico, mas às tantas já queria saber as histórias do meu pai em Viseu, as publicáveis, claro. E foi muito emocionante, e até tirei uma foto cá fora. Aliás, a foto foi do Henrique, não é? Voltei para casa e voltei a falar com a minha mãe: olha, nem quero saber a parte 2. Voltei a tropeçar em pessoas que tiveram com o pai, e claro que isso, à medida que escreve o livro, ficamos entusiasmados por isso, somos levados por esse sentimento e por esse pensamento. O Maradona só surgiu entre o Eduardito, entre as duas figuras, entre a primeira e a última entrevista, porque eu tinha a ideia que o meu pai tinha entrevistado o Maradona durante a entrega dos prémios Gandula. E foi só em conversa de WhatsApp com o grupo A Magia do Futebol e o Henrique que eu cheguei à conclusão: espera lá, então foi tudo em Viseu. E às tantas fui à Gazeta dos Desportos, ao jornal Gazeta dos Desportos, porque era a Gazeta onde trabalhava o Wilson Brasil
o criador dos prémios Gandula. E era ele que convidava toda a gente, era ele que dava os prémios. E o Maradona, nesse ano, 82, 83, foi eleito o jogador internacional do ano. Jogava no Barcelona e então veio até cá. Um jogador do Barcelona, um argentino, que jogava bem, um bocadinho a bola, no Barcelona, veio a Viseu receber o prémio. Isso diz tudo do Maradona também. E também diz tudo da força do Wilson Brasil, da força dos prémios para jornalistas, para dirigentes, para treinadores, para árbitros e para jogadores. E fui à Gazeta dos Desportos e vi lá fotos do meu pai com a minha mãe, não me levaram. E eu jogava que tinha ido e não me levaram. Só me levaram no ano seguinte, a Almeirim, onde não foi o Maradona. Portanto, nesse evento, o Maradona esteve cá e o meu pai aproveitou para o entrevistar para a RTP. Portanto, é mais uma história que veio alegrar o livro e é uma história que não é uma das 110, porque as 110 são todas do Académico. Esta é uma história lateral, porque foi o presidente do Académico na altura, juntamente com o João Rocha, presidente do Sporting, que tiveram a amabilidade de ajudar o Wilson Brasil através do aluguer de um táxi aéreo, Barcelona, Lisboa, Lisboa para aqui, de trazer o Maradona. Portanto, de certa forma, o Académico estava envolvido na história do Maradona. E então falei com os 3 ilustres Jotas e concordámos. Ok, as 110 histórias mantêm-se, portanto não vamos perder nenhum jogo e isto vai ser uma história lateral. E encaixou muito bem porque há fotos, há documentos, há história e, no fundo, qual é que é a cidade portuguesa que tem a honra de receber aquele que para mim foi o melhor que eu vi. É só Viseu, portanto só isto, só isso já dava uma grande cobertura para o livro. Fora os jogos, fora as subidas de divisão e estou de acordo com o João Nunes. Nesse aspecto de quando somos de um clube, tem graça ir ao fundo e tem mais graça subir. E o Académico fez isso e eu, através dos jogos e das conversas que mantive, fui-me dando conta disso. Isto é engraçado, estar lá em baixo e depois de repente ir subindo e chegar aqui a este ponto. É muito engraçado. E dá ânimo ver o futebol desta perspectiva. E quando eu disse no podcast Entre Nós que de facto dava mais gozo isso do que os grandes, é a maior verdade deste momento para mim. É por isso que eu gosto do campeonato alemão, não é por estar aqui o presidente, é por isso que eu gosto do campeonato inglês, que tem clubes que já foram campeões europeus a jogar na 2ª divisão e na 3ª. É isto que é engraçado no desporto. Não é estar sempre... A magia do futebol é essa. Não é estar sempre lá em cima, porque isso também é negativo. Estar sempre lá em cima é irreal, não é? Portanto, só diz respeito a um país que não tem muitos argumentos para contrariar essas forças. E eu gosto de um país onde haja mais democracia. E nesse aspecto, o Académico, que é um clube do interior, que é um clube que, tal como outros clubes do interior, como Covilhã, o Elvas, Campo Maiorense, raramente foram bafejados pela sorte em relação aos clubes grandes. De repente conseguiram chegar àquele ponto, chegar à 1ª divisão, ter o seu momento de história na taça. Isso é engraçado. E são esses clubes que, de facto, me fazem bem à cabeça. E é por isso que eu gosto, é por isso que este projeto tornou-se mais aliciante que nunca, porque trabalhar nestas histórias é o que me fez alimentar o futebol desde criança. É acreditar nisto, no sonho, não é? E isto é um sonho. Agora, não imagino estar na posição dos 3 autores da magia do futebol, que são de cá, que viram o Académico desde criança, que puxaram, que viram, e de repente estão com esta obra à frente. Não me consigo pôr na pele deles, porque é um sentimento muito superior. Só eles é que, de facto, conseguem imaginar este dia. E aqui o José Carlos falou da comparação com o filho. É espantoso.
Ora, eu não vou ser egoísta, vou partilhar a antena com os colegas jornalistas. Não sei se há alguém que queira fazer alguma pergunta. Parece que há muitas histórias. Portanto, se não há perguntas é porque vão todos comprar o livro e vão ficar então a saber mais sobre a história do Académico. Eu vou encerrar aqui com a palavra aqui do Presidente. Passo aqui, mas eu gostava que o Presidente... eu perguntava ao Presidente... 110 anos, e agora? Quanto tempo temos? Podia estar aqui horas e horas e horas a ouvir. Eu estava a pensar que esta edição poderia ser uma sessão aqui de podcast do Académico. Temos que falar disso. Né? Antes de dar um resumo aqui final, acho que é o momento indicado para agradecer também outras pessoas que não podem estar hoje cá. Como já disse, as instituições importantes da Câmara Viseu sempre acompanham o Académico, a Associação de Futebol de Viseu também, a Freguesia e muitos mais, mas não queria deixar aqui uma palavra de agradecimento ao Grupo Visabeira, neste caso ao Presidente do Conselho de Administração, do Dr. Fernando Nunes, que não pode estar aqui conosco, mas também foi a contribuir, neste caso, como o único verdadeiro patrocinador do Dia como será sido académico para este livro, e agradecer aqui pessoalmente o contributo e a parceria para apoio neste livro. E acho que é o momento indicado de ter um pedido. Eu gostava de trocar esse nome do projeto. Não tem que decidir hoje, ok? Mas eu vou deixar aqui. Eu acho que você, daqui na frente, o projeto devia ser, em vez de magia de futebol, tinha que ser a magia do Académico. Porque acho que a marca do Académico, como todos nós, isto não tem nada com a nova administração, é o clube, as organizações, os adeptos, os jogadores, os treinadores que passam por aqui, que deixam a história para o futuro também, que vem aqui próximo. É importante deixar aqui uma marca do projeto daqui na frente com esse nome novo. Não tem que decidir agora. Tem 2 minutos e depois voltamos. Pronto. Ouvindo aqui os comentários e explicações do livro e das histórias, vocês notam perfeitamente um adepto, um apaixonado de futebol no campo, no relevado, um senhor que sabe quase as estadísticas acima para baixo. Os três juntos podem fazer, na verdade, o resumo dos nossos jogos perfeitamente analisando os jogadores. Incrível e muito apaixonante. E obrigado é um orgulho, uma honra ter uma pessoa com essa capacidade, essa reputação em Portugal, a vir ao interior e a ajudar aqui a fazer o Académico um pouquinho mais grande dentro desta humildade que temos. Eu só quero fechar com 2 ou 3 palavras que estão escritas também no livro, porque, obviamente, o passado está gravado aqui, com vocês, com vossa ajuda e com a ajuda de aqui ainda presentes. Mas, com menos a todos, e olhando aqui para os meus colegas da área profissional, igual que do clube, somos nós que escrevemos a história do futuro, e acho que temos que nós empunhar essa caneta e escrever a nova história para ter estas senhoras aqui, fazer a 2ª, 3ª, 4ª, 5ª edição, e espero que tenhamos muitos momentos felizes e de glória do Académico. Obrigado. Muito obrigado, Presidente. Encerramos então aqui esta apresentação. Convido-vos a adquirir um exemplar. Estamos na altura certa, está-se a aproximar o Natal. Se fosse preciso mais razões do que esta, dos 110 anos de história do Académico, o autor e os coautores estão aqui também disponíveis para autografar a obra. Muito obrigado então pela vossa presença. Até sempre.